Tudo bem? Tudo bem, Jane. Estamos aí mais uma vez aqui para participar do seu programa. Doutor, eu queria falar sobre essa umidade do ar tão baixa. Essa semana passada esteve em 10%. Isso é muito ruim para a saúde. Queria que o senhor deixasse algumas dicas do que nós podemos fazer para melhorar um pouquinho que seja a nossa qualidade de vida. É verdade, Jane. Todos os anos acontece isso, né? O período que vai do mês de maio até mais ou menos meados de setembro, outubro, a umidade fica muito baixa e o nosso organismo como um todo sente, né? Mas principalmente o aparelho respiratório, né? O nariz, a garganta, a traqueia, os pulmões sofrem muito nesse período. Uma das orientações que a gente costuma fazer é pedir que o paciente se hidrate bastante, né? Então, tome bastante líquido, no mínimo 2 litros de líquido por dia. Pode né? ser água, suco, refrigerante, tudo que for líquido está valendo. Está valendo. Existem algumas medidas que a gente pode tomar em casa para melhorar a umidade, principalmente do nosso quarto. Né? Colocar umas bacias de água, molhar uma toalha, colocar sobre a cabeceira da cama. Algumas pessoas têm os umidificadores, podem ligar esses umidificadores, né? Deixar aquele umidificador ligado durante um período. Eu sempre enfatizo que não deve ligar a noite toda, entendeu? Porque se ficar a noite toda ligado, ele pode aí ocasionar um excesso de umidade e isso favorecer o aparecimento de fungos. Né? Então entendi. Isso pode provocar nos pacientes alérgicos crises de alergia. É uma época muito difícil. No carro, para quem anda muito de carro, eu ando o dia todo de carro, tem alguma dica também? Porque no quarto a gente coloca uma bacia de água. No carro tem alguma dica? Limpeza, essas coisas que tem que ser feita mesmo, né? Hoje a boa companheira que é a garrafinha de água, né? E hoje já existem produtos prontos, que vários nomes comerciais, que você pode usar em spray no nariz. Né? Isso pode umidificar o nariz, fluidificar o nariz e evitar aquelas desconfortos. Porque às vezes tem época do ano que essa época faz até uma feridinha no nariz, né? Forma crostas, machucam, os pacientes ficam mais predispostos a ter sinusites, infecções nesse período. Bom, então tá aí a nossa dica de hoje. Doutor Mário, e para a pele? O que a gente pode passar para a pele? Hidratante sempre? De uma forma porque geral. Ele castiga muito a pele também. Como eu falei no começo, todo o nosso organismo sofre com isso. Né? Mas o aparelho respiratório, a pele também sofre. Então um hidratantezinho... Sempre é bem recomendado. Sempre é bom. Não é bom tomar sol nessa época, né, doutor Mário? O sol, a gente tem os horários específicos para tomar o sol. Né? Seria o sol até às 10 horas da manhã, né? E o sol depois das 16 horas, mais ou menos, são o sol que não é menos nocivo para o nosso organismo. Então tá aí, doutor Mário está deixando umas dicas para nós, né, para você, minha querida telespectadora, de como se comportar mais. É sempre bom ressaltar, porque é uma fase do ano que a gente sofre muito com as altas temperaturas e as baixas umidades. Mas eu quero falar hoje do que nós prometemos, sobre ácidos. O que são os ácidos, doutor Mário? Bom, Jane, ácidos são produtos químicos, né, que servem para descamar a pele, né, usado no tratamento de rejuvenescimento. É um ácido mesmo? É um ácido, né? Que serve para descamar a pele e ao mesmo tempo que ele vai descamar a pele, ele penetra um pouquinho mais profundo na derme e vai estimular a produção de fibroblastos e com isso melhorar a produção de colágeno e elastina, fazendo com que a pele tenha uma consistência melhor, uma elasticidade melhor. Né? A partir de que idade pode-se usar? Não, o ácido não existe assim uma idade mínima, né? Eu já costumo às vezes prescrever ácidos para os adolescentes, que é comum os adolescentes apresentarem acne, aquelas espinhas própria da idade, e o ácido é um importante aliado no tratamento desses casos. E como que a gente utiliza esses ácidos? Por quanto tempo? Como é que é o tratamento com ácido? Bom, sempre deve ser precedido de uma consulta médica, né, uma boa avaliação do médico, do tipo de pele daquele paciente.
Mas em média 2 a 3 meses de utilização desses ácidos. Esses ácidos podem ser utilizados na forma de cremes para ser usado durante a noite. Sempre à noite? À noite, tem alguns que você pode utilizar durante o dia também. E também nas formas de peeling, né, que também é muito utilizado para o tratamento de manchas, de estrias. Esses ácidos se servem para o corpo. Para o corpo, esses ácidos servem muito bem. Doutor Mário, existe um grau, assim, tem o mais forte, o mais fraco, dependendo da idade? Como é que seriam esses ácidos? Isso vai depender, Jane, do grau de comprometimento da pele, né? Se, por exemplo, aquela mancha mais superficial, né? Então aí você vai utilizar um ácido que não penetre tão profundamente, entendeu? Também, por exemplo, se você for utilizar para um caso de rugas, aquelas rugas mais finas, você pode utilizar também um ácido. Que é bom, assim, nessas rugas fininhas, ele dá um efeito bom? Dá um efeito bom, ele melhora o colágeno ali daquela região, ele descama a pele. Por quanto tempo se usa, doutor Mário? Como eu falei, em torno de 2 a 3 meses, né? Isso sempre faz parte daquele programa de rejuvenescimento facial, né? Que eu sempre enfatizo. A utilização dos ácidos, os peelings, fazem parte desse programa. Doutor Mário, eu posso associar esses ácidos a algum outro tratamento? Ou algum outro tipo de creme, alguma outra coisa ou não? No momento do ácido é o ácido e durante o dia um filtro solar só? Ou eu posso fazer algum outro tratamento também? Sempre quando se está utilizando os ácidos, nós recomendamos que se evite a exposição solar. O sol é sempre nosso inimigo, né? Exatamente, o nosso inimigo. E a gente orienta isso, de evitar a exposição solar. Então, um dos tratamentos que a gente usa é a utilização dos filtros solares, né? Mas também pode-se utilizar cremes para a região dos olhos, pode-se utilizar hidratantes, né? Pode fazer alguns preenchimentos associados. E o ácido ele também pode ser utilizado como preparo da pele para uma cirurgia, ou também pode ser utilizado como um tratamento complementar de uma cirurgia.